Neste episódio, mergulhamos no universo da conexão estratégico-operacional, explorando como as organizações podem alinhar suas visões de futuro com a execução diária para impulsionar o crescimento sustentável e também inovação. O nosso convidado, Léo Horta, é um visionário no campo da consultoria empresarial e fundador da Maitreya, uma consultoria em gestão que provoca a reflexão de como as empresas podem pensar e agir maximizando seu potencial. Com uma carreira marcada por lideranças em grandes corporações como o Grupo São Francisco e Vulcabras, Léo nos traz uma perspectiva enriquecida sobre a importância do diagnóstico estratégico, o impacto da cultura organizacional na inovação e o papel do pensamento sistêmico na gestão empresarial moderna. Léo, seja muito bem-vindo. Olá Maurício, olá a todos. Obrigado aí pela conversa. Excelente, Léo. Agradeço muito a tua presença hoje no Pod Brand, uma alegria te ter aqui. Entrando no tema, um dos pilares para o sucesso das intervenções estratégicas é um diagnóstico empresarial bem fundamentado. A Maitreya tem um processo proprietário para este diagnóstico. Então eu te pergunto, como é conduzido o processo de diagnóstico da Maitreya nas organizações e ainda como superar possíveis bloqueios que executivos que se sentem ameaçados com a intervenção podem transmitir nestas ocasiões? Acho que aí, Maurício, acho que a peça fundamental em qualquer diagnóstico é uma análise ampla. Acho que no nosso raciocínio, Maitreya como é que a gente faz isso com todas as perspectivas, né? Então, se a gente vai fazer um diagnóstico em todas as perspectivas, a primeira parte que a gente tem que fazer é respeitar o que a companhia construiu até ali. A companhia está buscando alguma modificação, senão ela não estaria olhando para um diagnóstico, ela está pensando em alguma mudança, alguma melhoria, alguma necessidade que ela tem, ou que o mercado impôs a ela, e que ela quer estar na vanguarda disso ou reagindo a isso, independente do momento, ela precisa desse olhar amplo. Então, a primeira coisa é respeitar o DNA e o que a companhia construiu até ali. Eu acho que nesse primeiro momento já é onde a gente já conecta com os executivos da empresa, o conselho, o acionista também, de uma certa forma. Não é possível que uma consultoria vá entrar numa companhia para ensinar aquela companhia a fazer o que ela faz. Ela pode fazer um trabalho em conjunto com a companhia para levar esta companhia a um próximo passo através de metodologias, de experiência, de visões integradas, de um pensamento mais macro e micro ao mesmo tempo. Então, acho que, primeira coisa, comecei pelo final da tua pergunta, que é, não deveria fazer sentido ter uma resistência dos executivos da companhia, mas também não deveria fazer sentido a consultoria achar que ela vai lá fazer como se a companhia não soubesse de algo que ela vai lá ensinar sozinha, e aí acho que esse ajuste nas expectativas e em posturas mais, talvez, respeitosas entre as partes, façam com que haja um trabalho em conjunto. Né? Então, acho que comecei pelo final, indo para o diagnóstico em si, com esse caminho traçado, e aí a gente faz conversas para isso, faz kick-off com as pessoas muito antes de começar a discussão técnica, a discussão de alinhamento. E aí o próximo passo nós precisamos fazer um olhar que ele vai passar desde olhar mercado super detalhado, concorrente, valor agregado, planejamento estratégico, diretrizes estratégicas, o DNA da companhia, tudo vamos chamar assim mais macro, que ao mesmo tempo é muito relevante. Ao mesmo tempo que está fazendo isso, em paralelo, a gente também olha o operacional disso, o dia a dia, o que está acontecendo, quais são as dores que às vezes se consideram dores pequenas, mas que na verdade elas são exatamente o resultado da dificuldade sistêmica do processo de fazer acontecer. Então a gente junta essas duas perspectivas por meio das pessoas. E aí eu acho que a conversa com as pessoas e processo, e a gente se integra, quando você falou um pouco do método proprietário, a gente se integra ao dia a dia da companhia. Então, mais do que, porque normalmente a consultoria não entra na execução do dia a dia da companhia, a gente entra, a gente acredita que se eu quero discutir, por exemplo, o TIF, eu preciso primeiro passar um fechamento de mês no CD, na administração de vendas, na área comercial, junto com o vendedor. Aí eu começo a entender como é o final do mês,
para eu começar a entender um pouco como eu estou atendendo esse cliente, porque no final do mês normalmente é o pico do estresse da companhia em atendimento. Então a gente vivenciar isso ao mesmo tempo que a gente olhou a estratégia, discutiu profundamente valor agregado, produto, mercado, e o dia a dia dessa conversa dentro da companhia, onde que isso se conecta, e acho que esse é o processo. E por último, e não menos importante, a gente tem uma metodologia que chama a Hora da Verdade, que é aonde a gente decifra ou desdobra o valor agregado que a companhia se propõe a ter ou que tem, e a gente vai até os pontos de entrega e contato desse valor agregado com os stakeholders. Né? Então, obviamente, o primeiro stakeholder é o cliente final, mas você não tem só ele nesse processo. Então, quando você olha todos esses stakeholders e avalia a real entrega do valor agregado. E aí a gente não faz isso por pesquisa, a gente faz isso por experiência. A gente vai lá e vivencia essa entrega. Então, quando você for discutir a estratégia, for discutir a operação, a gente conecta com a real entrega que a gente encontrou e cria uma análise dessa experiência e aonde está. Porque às vezes você tem uma proposta de valor agregado muito boa, mas ela não é realidade na companhia. Ela não é exatamente aquilo que você entrega na ponta, seja para o cliente final, seja para o seu canal de venda, seja para a sua própria equipe, seja para. Não importa, qualquer stakeholder ele tem ali a sua visão de valor agregado. Se a companhia cita aquilo como valor agregado, aquilo é importante e aquilo diferenciaria. Então é um pouco este processo que no primeiro momento você fala, nossa, é muita coisa para fazer, mas na nossa percepção, se não for olhado assim, a gente vai fazer um trabalho que vai olhar para o curto prazo e não para o longo, e ao mesmo tempo não tem drive, né? Você acaba ficando sem drive operacional naquilo que você está discutindo. E conecta tudo isso no final com o financeiro, né? Se eu tenho valor agregado, eu tenho margem. Se eu tenho um produto inovador, eu tenho venda, né? Eu tenho como chegar nos pontos de venda com entrada. Então você começa a conectar isso, e aí isso tem que dar dinheiro em algum momento, porque isso volta para alimentar o processo que nunca termina de melhoria, inovação e caminho da companhia. Em geral, o valor agregado é a expressão do diferencial que a empresa tem em relação aos seus concorrentes. É lamentável quando uma empresa tem um potencial enorme de valor agregado disponível ou latente, ao menos, e não é colocado em prática, né? Não é expresso e o cliente muitas vezes não percebe isso. Acho que aí entra a consultoria de justamente tentar identificar aquilo que a empresa tem de potencial não utilizado ou utilizado não na sua máxima potencialidade e trazer para o mercado. Uma pergunta adicional dentro desse contexto: existe projetos onde o CEO ou o presidente da empresa não está integrado ao projeto da consultoria? E se sim, isto afeta o resultado da consultoria e daquilo que a consultoria pretende entregar? Então, acho que vou tentar responder isso de forma ampla e volto para o menor, tá? Eu acho que deve existir projetos onde deve acontecer de ter presidentes não tão integrados ao projeto. Não é a nossa realidade. A nossa, antes de fechar o projeto, normalmente esse é um projeto, a Maitreya costuma trabalhar muito em alinhamento com o conselho de administração da companhia, porque há uma necessidade de olhar o longo prazo e o sistema, infelizmente, o sistema corporativo de a maioria das companhias, ele força o olhar para o curto prazo. Então você precisa de um apoio que olhe, que ajude a dizer, olha, eu sei que eu vou me movimentar, sei lá, no ano que vem ou nesse ano, mas eu estou olhando mais para frente além de só o curto prazo. Então esse alinhamento vem com o conselho ou com o acionista, mas precisa do onboarding do CEO, porque o CEO é quem faz acontecer as coisas na companhia, é quem coloca em prática as decisões ou toma as decisões e coloca em prática com a sua equipe. Então, para a gente, no nosso caso, o tipo de projeto que a gente está falando e com essa visão que a gente acabou de explicar de amplitude, sem o CEO onboarding do projeto, fatalmente geraria uma perda de valor muito relevante. Você pode, obviamente, no começo, você tem que fazer um trabalho de ganhando essa relação ficando mais forte. A gente é muito transparente no processo, então precisa um pouco dessa vontade de todo mundo, mas normalmente a gente fecha esses acordos antes de começar o projeto, e daí para frente é o resultado por si só, que não é só o dinheiro, mas o resultado de melhoria da companhia ou de alinhamento, vai trazendo cada vez mais todo mundo para o mesmo barco. Um dos temas que me é muito caro no processo de gestão é a cultura organizacional.
O Edgar Schein, que é um renomado professor emérito da MIT Sloan School of Management e autor do influente livro Cultura Organizacional e Liderança, ele nos apresenta uma compreensão profunda como os pressupostos básicos compartilhados dentro de uma organização moldam a percepção, o pensamento e também o sentimento da equipe. O Schein ele explora como esses pressupostos surgem das experiências coletivas, né, do grupo, ao enfrentar desafios de adaptação e mesmo integração, tornando-se isto a essência da cultura da companhia. Poderia compartilhar, na sua visão, sobre como a cultura influencia a capacidade de inovação dentro das empresas? E, além disso, de que maneira a Maitreya aborda a transformação cultural, seus projetos de consultoria, para potencializar a inovação e o crescimento desses negócios? Tá bom. Essa pergunta ela é muito boa, Maurício, porque ela traz talvez o que o mercado hoje fala muito, mas no fundo existe uma confusão gigantesca na nossa visão deste processo, tá? Então, assim, basicamente, sei lá, acho que todo mundo fala de cultura e muito pouca gente age na cultura organizacional, tá? Então, vamos tentar destrinchar isso em pedaços, porque é um tema muito, assim, de verdade é um tema que a gente gosta muito, porque tá aí talvez o fator de amplificação ou de redução de qualquer mudança, seja no impacto ou na velocidade, para o bem ou para o mal, né? Então, a cultura da companhia, se a gente for parar para pensar, e eu vou dar um pouco da nossa visão, ninguém é dono da verdade, mas a nossa perspectiva é cultura é uma coisa meio abstrata, né? Porque você não pega a cultura, você não vai lá e diz assim, ó, eu vou mudar a cultura. A cultura é o quê? A cultura é uma resultante de vários comportamentos. Então, na verdade, o que a gente precisa discutir em cultura é comportamento. E se a gente discutir comportamento, a gente tem que falar por meio de pessoas. Não tem como eu escrever um comportamento na parede, ó, a partir de agora todo mundo vai fazer assim, desse jeito. Isso não vai funcionar. O ser humano não é assim, né? Então, primeiro passo que a gente acredita é que o trabalho por meio das pessoas, ele tem que afetar comportamento. A outra parte é, a gente precisa entender, você precisa fazer um assessment do que seria a cultura, ou do jeito que a gente prefere, do comportamento que a companhia é, meio que fala, olha, esse é o caminho que eu gostaria que as pessoas que estivessem aqui tivessem. Tem uma cultura instalada na companhia, esse comportamento existe um padrão. Ele tem, obviamente, tem outliers, mas ele tem um padrão médio. Qual é esse padrão? Então, aí a gente tem um processo que a gente faz esse assessment, que é para tentar entender alguns pilares de cultura, de comportamento, que são muito impactantes em qualquer processo de companhias que querem crescer, né? Então, se elas querem crescer, eu posso. Eu gosto muito de falar da polaridade desses comportamentos. Eu tenho um comportamento sobre. Pera, vamos pegar um assunto pequeno, mas que não é pequeno em si. Gestão do erro, né? A forma que eu trabalho o erro. Eu posso trabalhar numa polaridade positiva ou numa polaridade negativa. O erro ele vai acontecer. Essa discussão de que eu vou ter erro no dia a dia vai acontecer. Eu ter que gerir este erro e ter que trabalhar esse aprendizado e aonde eu vou com isso faz diferença da polaridade que eu decidi fazer, né? Então, e aí então acho que pegando um exemplo esse, a gente tem várias perspectivas que a gente discute nesse assessment e a gente fala, cara, com base nisso, a gente meio que pragmatiza a discussão do comportamento e diz, olha, é isso mesmo, companhia, que é o comportamento que a gente gostaria que as pessoas tivessem? Ou isso é uma resultante, talvez, de algum trauma, resultante de um passado que foi muito importante e que passou por momentos de mudança, de heroísmo, porque a gente na Maitreya fala muito que o empresário é um herói, né? E ele faz essa empresa do nada e passa por situações gigantescamente difíceis de todas as perspectivas que a gente possa imaginar, das pessoais às profissionais. E em algum momento você sai com uma resultante também de alguns machucados desse processo que podem não levar a companhia para a mesma facilidade de futuro. Então, com esse assessment de cultura, comportamento, a gente discute isso pragmaticamente e traz a bordo as principais lideranças para que a gente possa falar onde nós queremos levar esse comportamento, aonde seria o comportamento ideal.
Então, é como se a gente tivesse um layer embaixo de um diagnóstico, de um processo de mudança, que é um layer de habilitador para o processo. Sem isso, é muito difícil, por melhor que seja a ideia, você tem muita experiência, você sabe que quantas empresas têm a estratégia certa e não conseguiram fazer funcionar? Quantas empresas tinham na mão um produto maravilhoso e não decolaram como tinham que decolar? Por quê? Porque tem outras coisas que precisam acontecer. Parte delas, o habilitador principal é cultura, comportamento e forma que a gente vai gerir isso. Então, se a companhia coloca, a gente tenta colocar essas perspectivas, dizendo, ó, a polaridade positiva na nossa visão é esse caminho aqui. E aí, obviamente, tem coisas que têm que estar alinhadas com a empresa, com a lógica do próprio acionista, do própria fundação da companhia. Isso tudo tem muita relevância para quem está ali e deveria ter mesmo. Então, como é que a gente conecta isso sem desrespeitar da onde ela veio? E aí eu acho que isso faz com que a cultura tenha esse. É como se tudo passasse, a cultura fosse o bottleneck do processo, mas ela não precisa ser o bottleneck, ela poderia ser o alto-falante do processo, ela poderia ser o amplificador desse processo de melhoria da companhia, até porque a companhia vai ficar melhor e as pessoas vão ficar melhor. Então, acho que aí eu sou apaixonado por esse assunto. Eu não acredito em venda de processo de cultura, eu não acredito em um produto só para isso, eu acredito no processo de mudança ampla, onde você afeta ou impacta a cultura nos comportamentos para que haja uma velocidade e uma melhoria. Né? Obviamente, se você estiver na situação de uma dor muito maior, a chance de mexer no comportamento é mais fácil, mas não é o melhor momento. O melhor momento é quando você não está na dor e aí você precisa de muito mais esforço para mexer no comportamento. Porque, querendo ou não, as coisas não estão mal, a companhia está bem, o negócio está andando, mas eu preciso dar um próximo passo. Mas a minha vontade de mexer no comportamento é menor. Então, é inversamente proporcional à gravidade ou à velocidade que eu preciso da mudança, é a resistência que eu vou ter da cultura. É, nesse contexto, um dos grandes riscos que as empresários estão sujeitos é a inércia. E a inércia é um fenômeno que transmite um reflexo da cultura da empresa. E um dos gatilhos, e talvez o mais eficiente que eu tenha observado para se quebrar a inércia, foi do Dr. Eliyahu Goldratt no livro The Choice. No Brasil, parece que é A Escolha, o livro. Tradução literal, na verdade. E ele diz que existem três elementos que são inerentes para efetivamente quebrar a inércia. O primeiro é a emoção. Sobre aquilo que nós não nos importamos, nós não vamos aplicar toda a nossa energia. Então, a necessidade da emoção. Depois, a intuição. A intuição ela não ocorre se nós também não tivermos a emoção antes. Então, um é consequência do outro. A intuição, o que ela é, na verdade? Ela é toda aquele despertar, ou aquele insight que nos vem através de todo um acúmulo de experiências e vivências, sem que nós estejamos usando a razão para isso. Então aí entra a intuição. E por fim, que alimenta, ou melhor, que a intuição alimenta é a lógica. Então, quando se coloca em prática emoção, intuição e lógica, cria-se um vértice, então um processo virtuoso e, segundo ele, é um mecanismo que ele construiu para se quebrar a inércia. E eu vejo isso como determinante, porque é um dos grandes desafios e, de modo geral, muitas empresas passam por esse momento na sua cultura, né, de estagnar, mesmo sabendo que precisam ser feitas mudanças. Mas a coragem, aí de novo, a consultoria sempre é relevante nesse contexto, porque ela não só identifica, como desperta esse processo da emoção, da própria intuição e da lógica, para que os empresários mudem. O Peter Senge, que também tem um livro publicado, ele tem um livro importantíssimo, que é A Quinta Disciplina. Ele nos apresenta um conceito de organizações de aprendizagem, destacando a importância das 5 disciplinas essenciais, segundo ele, para criar um ambiente onde o aprendizado e a inovação são contínuos. Entre elas, o pensamento sistêmico, que tu mencionaste sobre processo sistêmico. Disciplina integradora que permite exercer, além de eventos isolados, compreender
todo o processo complexo da inter-relações e padrões que influenciam este comportamento organizacional. Então, com a sua vasta experiência como executivo, CEO e agora liderando a Maitreya, como você vê a aplicabilidade do pensamento sistêmico na gestão empresarial moderna? E se tu tiveres algum exemplo prático ou situação em que na sua carreira você pôde integrar essa disciplina e contribuiu significativamente para construir soluções e elaborar uma cultura de sucesso e resultado da empresa. Bom, vamos lá. Acho que, primeiro, toda a obra do Peter Senge, vários conceitos que ele trazem, ele faz de uma forma bastante clara. Eu acho que ele vai num caminho bastante claro. O da quinta disciplina, eu acho que a gente tem um ponto que é imagina que o problema, ele fala das empresas que aprendem, né? Mas na verdade, se a gente olhar, é que o slogan é esse, mas no fundo ele fala as empresas que aprendem e agem, né? Porque basicamente a busca dele ali é de, tá bom, se você aprender, significa que você vai mudar, que você vai se adaptar e que você vai fazer isso na intensidade e na velocidade que é necessário, né? Então, para isso acontecer, é impossível fazer isso adequadamente se você não tiver a visão sistêmica, ou o pensamento sistêmico, o que a gente quiser colocar como termo. Mas o ponto é, basicamente, o que trouxe a companhia até aqui são soluções de problemas ou de estratégias do passado que funcionaram, mas que hoje geram problemas. De alguma forma, eles não servem mais para a situação que nós vivemos hoje. E aí, qual é a tendência que todo mundo tem, ou as companhias têm, se elas não param para fazer um processo formal de diagnóstico, de olhar mais profundo, de revisão do seu futuro? Ela tende a pegar pedaços da solução que ela dava no passado e tentar adaptar. Então, ela olha para pedaços do que ela fazia e falava: olha, essa solução agora eu posso colocar tecnologia. Então, antigamente, o meu cliente queria o atendimento de uma forma, e eu agora botando tecnologia eu posso fazê-lo mais rápido, eu posso fazê-lo de uma outra forma. A mesma coisa, eu posso conseguir revisão de custo, eu posso olhar uma globalização, eu posso fazer um strategic sourcing, eu posso mudar a forma de produção, e aí isso resolve o meu problema do futuro da companhia. Ou eu posso, na verdade, fazer um produto novo, entregar um serviço diferente, e aí vai. Qual que é o problema dessas soluções separadas? Elas dificilmente vão entregar realmente uma solução final que faça a companhia ficar na liderança do seu mercado. Ela pode até melhorar uma situação, ou pode uma dor que está mais latente, eu consiga fazer, de repente o meu produto está com uma margem muito ruim por causa de custos, e aí com a globalização, com a estratégia de sócio, eu posso conseguir um modelo, mas não necessariamente eu resolvi o risco futuro da companhia de sócio. Imagina quem estava, acho que a guerra de todas as últimas que a gente andou vendo aí, as guerras mostraram quão frágil é o sistema de global sourcing se você não tiver uma gestão de risco adequada. Você pode estar ganhando no custo, mas você pode ficar sem fornecer ou sem receber para poder fornecer seu produto. Então, no final da história, acho que o ponto da visão sistêmica é conseguir conectar essas análises para que elas interajam nas análises do diagnóstico delas, elas não façam um diagnóstico separado. Eu não faço só um diagnóstico de sócio, eu não faço só um diagnóstico da fábrica, eu não faço só um diagnóstico do serviço, eu não faço só um diagnóstico da cultura. Não adianta, não é só da estratégia. Soluções pontuais que podem fazer muito sentido, elas não acabam não conseguindo fazer a real impacto que a companhia precisa, e elas não têm longevidade. E é isso, a falta de longevidade nas soluções desgasta o time. Porque o time, para fazer aquela mudança que a gente acabou de fazer, cria um projeto curto numa companhia, um projeto de 1 ano, pode levar 2, 3 para você implantar tudo que você quer naquele projeto, e efetivamente, no final, você está de novo num novo projeto para melhorar, porque aquilo ali já não resolve, porque ele sozinho não resolveria desde o começo. Né? Então, acho que o ponto do pensamento sistêmico para a gente é essa percepção, e acho que a tentativa, deixa eu ver se eu consigo te dar um exemplo prático, eu vou evitar o nome da empresa, mas para te dar o contexto, né? Então, se você tem um problema, por exemplo, uma companhia que a gente fez um trabalho, ela tinha como uma lógica entregar o produto
numa velocidade muito alta para o seu cliente. Então, basicamente, durante alguns anos, onde o mercado tinha uma deficiência de oferta de produto com qualidade, produto você tem, mas com qualidade, com certos aspectos, ela se embasou em ter sempre um estoque disponível, tá sempre na hora que ela consegue fazer sempre um atendimento ao canal de vendas de uma forma muito forte. E aí o que acontece? Isso foi muito bom durante muito tempo, mas a partir de um certo momento a gente já sabe que a oferta não ficou tão pequena no mercado. E a partir daí, o que a companhia tentava fazer? Ela tentava encontrar soluções para sustentar essa proposta. Então, ela apertava o produto, ela tentava reduzir despesa em outras áreas, ela tentava encontrar formas de ganhar em logística fiscal, legal, mas que conseguisse revisar a forma de fazer, sempre tentativa, e todas elas, pontualmente, com essas iniciativas, elas melhoravam o seu resultado, mas elas não entregavam uma solução perene, porque o mercado já não valorizava a disponibilidade rápida do produto quanto se valorizava antes. Valorizava muito mais a gestão completa da solução, o serviço acoplado ao produto, o trabalho de merchandising, o trabalho de design, tem muita coisa que começou a valer muito mais na cabeça do mercado, porque outras coisas foram, entre aspas, perdendo o valor de diferencial que elas tinham. Então, quando a companhia, durante 3, 4 anos, foi tentando melhorar esta forma, e eram projetos gigantescos, e aí você vai ter o hub de inovação, que aí o cara vem com tecnologia, vem com um monte de coisa na mesma solução, e ele vai tentando ganhar esse caminho. O trabalho foi exatamente o contrário. Foi falar, peraí, mas por que a gente está indo por esse caminho aqui? Vamos tentar entender. Para isso você tem que olhar todas as áreas. Vamos olhar o nível de estresse que a gente botou todo mundo para tentar entregar isso aqui. Mas o nosso cliente, quando a gente vai para a hora da verdade e você vai até a ponta e começa a entender, seja com os canais, seja com o cliente final, seja com todo mundo que está envolvido no processo, aonde está o real valor agregado que a companhia está entregando naquilo, você fala, cara, peraí, isso daqui não entrega mais. E aí não adianta eu fazer isso mais rápido, não adianta eu fazer isso mais eficiente, não adianta eu fazer isso com holograma, que não vai resolver o meu problema, porque isso não vai mais. E o cliente do outro lado fala, cara, para mim tanto faz. Eu já trabalho com estoque regulador, eu já tenho um monte de coisa, eu não preciso mais desse processo aqui. Só que ele não verbaliza oficialmente para você assim, você precisa encontrar isso. E aí você muda a solução, fala, não, peraí, então vamos fazer diferente. Então vamos fazer um trabalho onde a gente vai começar a criar valor na solução completa. Vamos agregar serviço a produto, vamos montar um processo onde a gente valoriza mais ainda a velocidade de inovação no produto, na qualidade acima do que o mercado preconiza como sendo a qualidade, vão entregar algo percebido diferente, e aí você começa a botar o seu dinheiro, o seu esforço, o seu projeto em coisas que são diferentes daquelas iniciativas. Isso não faz com que o que fosse feito agora, que quando foi feito no passado, não fosse importante e talvez não tenha sido uma solução genial na época. Hoje já não servia, olhando sistemicamente. Você olha para o processo, e quem é que ajuda isso a acontecer? A metodologia da consultoria, mas o conhecimento das pessoas na companhia, as pessoas que são incentivadas ao comportamento de olhar além do que está sendo falado no dia a dia e, principalmente, sinceramente, não ficar olhando só para o KPI que vai entregar ao final do mês, o final do ano, o semestre, porque aí ninguém mexe em nada, porque cada vez que eu mexo eu perco alguma coisa no curto prazo em troca de um resultado muito melhor no médio. Mas aí você precisa a pessoa em si que está na área, você pode ter um projeto comum de consultoria, você vai ter outras análises, você vai ter o tal dos quick wins, que você vai entregar resultados de curto prazo para ajudar até a financiar o que você está investindo. Mas se você for olhar pontualmente, pode ter alguma área que você não vai ter um ganho junto com o que ela vai fazer. Então, aquele executivo pode, puta, eu não tenho esse incentivo para olhar para isso do jeito que eu deveria ter. Então, a visão sistêmica ajuda a tirar o executivo dessa posição quando ele compreende ou participa protagonistamente de uma forma do projeto, da análise, da visão dele. Eu acho que para a gente, o pensamento sistêmico é essa integração. Te dei um exemplo pequeno, porque senão eu vou ter que aprofundar muito aquilo, mas na tentativa nossa, como que impacta, seja na estratégia, seja no produto ou no serviço, ou seja na execução e certamente no economics do final. Porque você vai chegar ali e vai descobrir, cara, essa margem o que eu entregava em, vamos chamar assim, de pronta entrega,
a margem é metade do que eu faço de uma venda onde eu entrego um sistema de resultado para o cliente na ponta. E efetivamente você tem serviços acoplados que não são concretos, mas são serviços que agregam valor para ele, que fazem trabalho para ele na ponta, ou no intermediário, uma inteligência, uma ação, uma assertividade, que para ele vale mais do que ter o produto em pronta entrega, que no passado foi verdade, e que hoje em dia já não é. Isso já não é. Não é que não tem valor, mas não é um valor que vai fazer você ter o negócio como liderança por causa disso. Não, o exemplo ilustra bem o processo. Me chamou a atenção que tu mencionaste de uma, talvez um hábito, uma característica de se buscar partes de soluções passadas para aplicar em desafios novos no presente. E isso me vem à mente uma expressão que seria um enjambre estratégico, porque não é efetivamente uma ação coordenada visando o olhar do problema atual, do desafio que se enfrenta no momento, e sim uma catapultar soluções do passado para tentar se adequar ao momento, considerando mercado, por exemplo, onde as gerações têm mudado muito o comportamento, eu diria que isso é inócuo, né? E uma outra observação, tu falaste dos KPIs, eu raramente vi nos KPIs definidos nas organizações o grau de satisfação de clientes. E geralmente eles são numéricos, quantitativos, relacionados ao balanço, mas aquilo que perpetua o balanço é um alto grau de satisfação dos clientes, e isso repercute diretamente na participação de mercado. Então, é como para um médico identificar sintomas, não necessariamente a doença ainda, né? E o exame de percepção de satisfação de mercado, de clientes, consumidores, usuários, pode ser um sintoma de um caminho positivo para frente ou de um caminho negativo, né? De algo que possa vir mais à frente, repercutir num problema muito grande. Falando dos executivos, desculpa, queres complementar? Eu acho que esse teu ponto é muito bom, tá, Maurício? Assim, e acho que existe de novo, acho que a história de satisfação do cliente é uma coisa muito, é um paralelo à história da cultura. Todas as companhias querem discutir isso de algum jeito, todo mundo põe essa expressão nas falas de qualquer reunião executiva, mas efetivamente o que que isso realmente é feito, o que que é de verdade, onde está a atuação da companhia. E muitas realmente, de verdade, não olham isso por falta de tempo, não tem má vontade. É que os problemas do dia a dia, as dificuldades que ele já vive, levam ele a olhar para a própria companhia. Eles olham para dentro da companhia, porque eles estão com tantas dificuldades de fluir, começa a ter uma fricção tão grande em tantas coisas, que começa a complicar, né? Eu teve um empresário relevante que eu respeito muito, que ele falou uma frase para mim uma vez, ele falou assim: meu problema começa quando eu tiro o pedido, entendeu? Então assim, acho que isso é a realidade de uma companhia sofrendo com um nível de fricção gigantesco, de um atrito enorme dentro da companhia, e aí ela perde de perspectiva a satisfação do cliente dela, ou a experiência do cliente dela. E aí, então esse é um caso, esse talvez seja o mais fácil de diagnosticar no sentido da perda do cliente como foco, mas tem um segundo caso que eu acho que ele é o que mais pega as companhias, que é o meio do caminho. E assim, a gente na Maitreya é muito pragmático com a história do meio do caminho. Não tem meio do caminho. Ou você é muito bom ou você não é nada. Não tem caminho, não tem meio do caminho no processo. Então, como é que é o meio do caminho? Eu faço pesquisa. Então, eu vou fazer pesquisa com o cliente. Então, eu vou fazer lá. E agora tem o NPV, que é o Net Promoter Score, que é um pouco melhor do que uma pesquisa que o cara fazia de nota, mas que no fundo acaba. No final da história, você terceiriza para uma pesquisa um trabalho de cuidar do seu maior ativo, que é a sua relação com quem é de verdade o seu suporte, quem é que te compra, quem é seu fã, quem de uma certa forma sustenta a companhia como existência no médio prazo, que é o que você falou, quem sustenta aquele balanço, independente do seu EBITDA, do seu CAGR, do que você tiver funcionando hoje, o que você vai levar para o futuro é isso.
E aí, este olhar, ele é muito simplificado. Ele é dado a uma pesquisa, ele é dado alguns tipos de parâmetro que não vão ser o suficiente para eu ter a capacidade de inovar, de agir no que eu preciso agir, que é muito impactante. Então, é engraçado como você entra nas companhias e sempre tem uma discussão de como melhora a margem. Melhor jeito de melhorar a margem é você ter seu consumidor ou seu cliente muito satisfeito, porque ele paga mais por algo que esteja muito satisfeito. Agora, eu vou lá e fico discutindo 400 métodos de melhorar o custo, mas eu não vou discutir o quanto esse meu cliente está realmente feliz com a forma que eu entrego. E aqui eu acho que vai aprofundando mais, que é, para a gente, Maitreya, o mundo não é mais. Eu adoro quando alguém vem me perguntar, mas você gosta mais de serviço ou de produto? Eu falo, mas os dois não estão juntos? Existe hoje produto sem serviço? Existe serviço sem produto? Se a gente parar para pensar, é muito difícil, porque o futuro não está nessa separação, o futuro está na junção. E aí, no final da história, eles acabam separando as coisas nesse processo, porque eles não veem, como eles estão pesquisando o produto, se é um produto concreto, ele pesquisa o produto, ele não vê o que tem em volta de serviço que deveria fazer parte da solução. Porque para o cliente está nem aí se é produto, se é serviço, ele quer o que ele tem o anseio ali, ou o que a gente levou ele a ter a aspiração, porque a gente disse que a gente tinha uma capacidade de entregar para ele algo que mudasse a vida dele naquele assunto. E aí a gente tem que ter esse olhar. Então, eu acho que isso que você trouxe da história da visão de estar preocupado com isso, ou estar atento a isso, passa por coisas muito maiores, né? Então, podemos dar exemplos, 1000 exemplos, mas basicamente, se você olhar os NPVs que a maioria das companhias hoje fazem, quando você tenta fazer a experiência do consumidor, eu sou obcecado por isso. Então, eu adoro qualquer negócio que eu entro. A gente trabalha na companhia, fala, cara, para, Léo, você vai tentar analisar todos os serviços e produtos e situações que a gente está olhando aqui, mas é só você entrar. Na minha academia, que eu faço exercício, a academia é boa, mas a proposta de valor dela versus a entrega dela não é 50% do que ela tem que entregar e o NPV dela não está ruim. Por que não está ruim? Porque a hora que chegar o concorrente, botar na frente uma outra unidade que realmente entregue o que ela não, o que o consumidor nem está conseguindo parar para avaliar, mas na hora que ela perceber que tem uma outra solução, ele perde todo mundo, ou todo mundo, ele perde muito, né? Ou quanto do preço que ele está cobrando hoje ele não poderia cobrar a mais se ele entregasse realmente o que ele está se propondo. E aí não é NPV que vai resolver, entendeu? E não é outra conversa, é olhar, é viver, é estar lá e viver o produto, o serviço ou a solução, como a gente prefere olhar, que a empresa está entregando. Mas aí você precisa ter foco, aí você precisa ter esforço, e não é. E você tem que botar o seu mais sênior para fazer isso, e não o seu operacional para fazer isso. Você vai ter que botar gente que consegue olhar sistemicamente o que realmente a gente está entregando e consegue avaliar que tipo de coisas fazem sentido ou não fazem sentido. E aí detalhes fazem muita diferença. Quando você entra no nível de entrega de alto nível, se você tem um chuveiro de academia que quando do lado abre o chuveiro a sua água esfria por 3 segundos, você vai entender que a proposta de valor de ser uma academia de alto nível já não entrega, né? Então acho que é só tu peguei um assunto pequenininho, um exemplo para dar como e o NPV tá bom, entendeu? É isso aí. Entendeu? Mas é como tu me Acho que esse comentaste, é não está sendo ameaçado. De novo, a analogia da ciência da saúde ajuda a entender bem isso, né? A mudança do ambiente pode manifestar aquela doença que está lá latente. Ela existe, mas não está manifesta. É esse caso, é esse exemplo. Basta um concorrente entrar naquela região que isso vai afetar certamente, no mínimo, o resultado. No mínimo, o resultado. Se não for muito maior que a perda de mercado, isso pode afetar. É realmente uma preocupação, também uma oportunidade para as consultorias, eu diria, né? Ah, graças a Deus. exatamente, exatamente. É como eu trabalho com design estratégico. Esta é vamos dizer assim, o território, a área que eu mais atuo, justamente na expressão, né, daquilo que a marca propriamente pretende e daquilo que o consumidor percebe. É que nem sempre é a mesma coisa, né? Aquilo que a gente comunica é aquilo que é percebido. Então, é um desafio bonito, né, de ser feito na gestão. Entrando um pouco mais a fundo na questão dos executivos, né, dos talentos.
Brené Brown, em seu best-seller Coragem de Ser Imperfeito, desvenda a complexidade da interação entre coragem, vulnerabilidade e liderança. E ela propõe que abraçar a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de coragem que pode levar a uma liderança mais autêntica e eficaz. Essa perspectiva é particularmente relevante no ambiente de negócios onde a inovação e o risco são inevitáveis, né? Precisa se estar avançando. Mas muitas vezes recebidos com resistência, devido ao medo do fracasso. Então, toda inovação tem um risco, né? Então, de que forma você acredita que esta abordagem possa transformar o medo do fracasso em um catalisador para inovação nas empresas? E se você poderia nos explicar como a Maitreya opera para fortalecer a liderança e a própria cultura de inovação dentro das empresas que assessora? Então vamos lá. Esse é outro assunto que a gente também gosta bastante, porque ele, no fundo, ele está conectado a tudo que a gente vem falando, né? Suas perguntas, elas estão trazendo uma conexão aos fatores que fazem evolução de companhias ou não. Eu acho que a questão aqui, primeiro que se a gente for olhar, eu tenho um workshop que a gente dá de desenvolvimento de liderança em vários, e uma das fotos que eu tenho é uma inundação, uma casa onde está tudo inundado, tem lugar pegando fogo lá num pedaço lá e tá o cara em cima da casa olhando assim sem perspectiva para o horizonte, né? Essa visão, essa figura, ela é o que a gente entende que é a interpretação emocional que os executivos têm do fracasso. Então, quando ele erra, quando ele tem um fracasso em algo, quando algo dá errado, a sensação dele é que o mundo vai acabar. É que efetivamente nós estamos falando de uma situação onde não tem remédio no curto prazo. Né? Ele está inundado, não, aquilo vai levar tempo para baixar aquela água, ele não vai, a casa vai ficar uma bagunça, ele vai perder muita coisa, e eventualmente, na cabeça, emocionalmente falando, ele vai perder até o trabalho dele, o emprego dele, pelo erro que ele cometeu. E aí a gente começa a ter que entender que isso faz parte de um processo que, mesmo que não tivesse de mudança, o seu dia a dia já teria erro. O erro acontece, independente da gente estar buscando mudança ou não. Num processo de mudança, a sua quantidade de erro aumenta, porque você está fazendo uma coisa que você não está acostumado a fazer, ou está mexendo numa forma diferente do que você fazia. Então, o processo, os erros aumentam. Essa vulnerabilidade que a gente está falando aqui, e aceitar essa vulnerabilidade, torna o executivo mais forte, torna o executivo mais líder no processo. E parte do que a gente faz no processo é desenvolver, a gente cria esse programa de desenvolvimento das lideranças, que são desde workshops a treinamentos, em paralelo ao processo que a gente está falando aqui, para ajudar os executivos a entenderem que esse processo é um processo ao contrário do que parece. Se você tem uma frase que a gente usa muito do meu erro, quem fala primeiro sou eu. Essa é uma frase que a gente coloca sempre. Então, assim, se você errou, a primeira coisa que você faz é dizer errei. E fala antes que os outros vejam, porque você consegue ajustar o processo logo e já resolver. E se isso causou algum prejuízo, não vai ser não falar que vai fazer com que o prejuízo não aconteça. O prejuízo já aconteceu. Né? Então, não adianta eu querer não falar do problema, é melhor colocar o problema na frente. E se eu estou me adiantando para falar, eu vou me adiantar para agir. E isso vai mostrar com que o caminho seja o contrário. A confiança da companhia, a confiança do time, a confiança do CEO, a confiança do acionista, ela aumenta de acordo com a minha capacidade de não me defender dos erros que eu cometi. Porque o erro é um aprendizado. Então, esse processo, ele não é fácil, ele é um processo que ele vai intuitivamente ao contrário do que as pessoas pensam, né? O caminho natural das pessoas é se defenderem do erro e não trazerem o erro sendo um potencial de ganho, de elevação de liderança, de ajuste. E se isso não for feito dessa forma, você ainda entra num processo em cadeia, que é quando eu tento colocar o erro como responsabilidade de outra área ou de algum lugar que não está embaixo de mim. Então, isso, além de eu não aceitar o meu erro, além de eu não poder, não falar disso de forma protagonista e não agir em cima disso, que já seria muito ruim, existe uma derivação disso que é a hora que eu crio uma entropia dentro da companhia,
fazendo com que outras áreas tenham que se mexer para conversar sobre um assunto como se elas tivessem causado, e a gente vai ficar um ano discutindo que o problema é isso, é aquela área que não fez o dela, a outra não fez, deixa eu te contar uma história triste, e essa história vai ficando, eu tomo a agenda, o tempo e o foco dos executivos para se defender. E aí fica uma situação onde o erro ele passa a ser, em vez de ser um caminho de crescimento, ele passa a ser um obstáculo para andar. E aí tem muito a ver também com cultura, que é um pouco do que você estava falando. Se a cultura for uma cultura de vamos errar, mas vamos arrumar rápido e vamos aprender com isso, é um caminho. Se a minha cultura é praticamente massacrar quem erra, isso vai criar um problema. E aí vem outras frases. Eu gosto muito de dar exemplos fora do dia a dia da companhia para tentar praticamente tentar tirar a pessoa do mindset que ela está ali, né? Então, para pensar, só erra pênalti no futebol quem vai bater. Se você não pegar a bola para bater, você não vai errar. Então, assim, se você tem alguém na sua companhia que nunca errou um pênalti, provavelmente ele nunca bateu o pênalti, entendeu? De verdade. Então, eu acho que você conversando, tem alguns amigos do futebol, então, o cara fala, cara, a hora que você vai para uma disputa de pênalti, de um jogo realmente, uma final, caminhar do meio de campo até a bola que você vai botar na marca da cal para bater, é um infinito de tempo que passa ali, que tudo passa na sua cabeça. Por quê? Porque é uma decisão aquilo. Isso não foi, em teoria, se tudo der certo, são 5 que vão bater e você tem 11 para bater. Então tem 6 ali que falaram, ó, depois. Pode até ser que os 11 batam, mas efetivamente tem um caminho. Então, acho que a história do erro, a história do fracasso, ele precisa ser interpretado de outra forma. Obviamente, aqui guardando as perspectivas adequadas, né? Também não adianta ter alguém que erra o tempo todo, que causa prejuízo todo dia, não vamos chegar lá e dar um troféu para essa situação, que isso também não faz sentido. Mas você mitigar as coisas, e aí eu acho que o ponto importante, Maurício, conecta muito com a história do diagnóstico. Porque se eu estou errando dentro de um processo combinado de caminho, então, olha, nós temos que mudar a forma como nós vamos fazer, sei lá, a produção na fábrica. O modelo precisa ser revisado, a gente está com dificuldade, o planejamento de produção não está adequado, a parte de interação com operações não está funcionando, a globalização. Tá bom, então vamos mexer em tudo isso. Se eu estiver errando neste processo combinado que a gente tinha que mexer, e eu erro e arrumo rápido, esse erro é super válido. Não, eu resolvi mexer numa coisa que não tem um diagnóstico, é uma tentativa de alguém de fazer uma mexida que impactou, eu vou perder um cliente grande, que eu resolvi tentar uma inovação lá sem um diagnóstico completo. Eu acho que aí é um erro que não vale tanto a pena. Aí é um erro que não tem ROI. Ele não tem um aprendizado para ser usado no caminho, porque eu não vou continuar com aquele caminho. Então não é uma decisão, aí é tentativa e erro. Aí eu transformei a companhia no laboratório. Esse laboratório é caro demais, principalmente para os seus acionistas, porque eles construíram aquilo com suor, sangue e esforço. E aí você chegar a fazer uma tentativa de melhoria, por mais embasada que ela esteja naquele ponto, mas ela não está olhando o todo e ela não está conectada com tudo, esse é um problema. Agora, ao contrário, eu estou executando um plano que tem, que seja 40 iniciativas na companhia inteira, que seria um plano gigantesco, e as 40 tiveram um erro esse mês, ainda assim pode valer a pena, porque você vai superar esse erro e vai fazer um caminho na sequência, e você continua na sua melhoria. E a companhia amadureceu. Então, aí eu acho que tem um caminho. E por último, a gente fala muito dos processos de wrap-up no final. Ou seja, se você tem um erro e esse erro tem alguma relevância, no final de uma semana, de um dia, de um mês, você tem que ter uma forma de montar o seu processo, dizer, peraí, pessoal, vamos levantar o que a gente errou? Eu trabalhei com um fundo internacional e eu era pessoal executivo de umas companhias e o presidente do conselho, a gente entrava na reunião e a primeira coisa antes de começar o resultado, ele, Léo, quais são os nossos erros desse mês? O que a gente errou? E assim, aquilo foi muito impactante para mim, porque essa teoria do erro eu já tenho ela há muito tempo, mas é muito impactante você num fundo americano, tipo, espera aí, vamos aqui, onde que está o erro? Entendeu? Você nem começou, independente do resultado, tá? O resultado estava bom, não é essa a questão do resultado. É uma questão do tipo, me diz onde tem erro, porque eu acredito mais na gestão quando a gestão está vendo os seus erros.
ele criava, de uma certa forma, um wrap-up de erros relevantes, né? Obviamente, uma reunião de conselho, você não vai listar 45 erros, mas se listar 2 erros que você cometeu relevantes naquele mês, e o que você já consertou e o que você mudou, é muito útil para a companhia. E você reproduz esse modelo para baixo nas outras instâncias. Então, é o que a gente hoje, como consultoria, a gente propõe no que a gente chama das reuniões de alinhamento semanal, nos fóruns de resultado, onde você, cara, então, temos que olhar os erros, vamos discuti-los, vamos discutir o que a gente fez com eles, sem esse sofrimento, né? A gente até fala, sem carregar o piano. Não precisa botar o piano nas costas, vamos só resolver o problema e vamos andar. Então, acho que a resposta é ampla, porque eu acho que ela parte de um sistema para que o erro seja utilizado como alavanca para crescimento. Então, ela parte desde olhar a cultura, comportamento, olhar o que significa erro de um processo derivado de um plano realmente aprovado, e aí esse erro faz parte, ou se ele é um erro de uma iniciativa pontual, se ele tem essa capacidade de entregar valor na sequência, se ele já foi ajustado, eu errei, mas eu já estou ajustando a situação, eu já mudei, eu já fui lá e consertei. Então, todas essas perspectivas na discussão disso, e mais o treinamento dos executivos ou o desenvolvimento dos executivos para entender que errar, superar o erro e assumir rapidamente aumenta a sua confiança no futuro dele na companhia. Acho que é uma junção disso tudo e é um tema longo, mas e não é uma mudança de companhias que é rápida, mas ela, no médio prazo, ela transforma a companhia, ela entrega uma capacidade de ação na companhia muito maior, exponencialmente maior do que era no modelo onde o fracasso ficava muito mais importante do que o acerto, né? Esse é um tema que tem uma relevância enorme, daí a importância do CEO ou do presidente da empresa estimular a sua equipe a expor de maneira tranquila, né, de maneira aberta, as dificuldades que enfrentou e aquilo que, de uma certa maneira, não está bem resolvido. E é exatamente o que tu falou nesses exemplos, né? Entendemos que a Eu acho consul... até, Maurício, Uhum. desculpa. Eu acho que é só o CEO, na verdade, precisa ser o maior exemplo disso. Eu acho que o ponto aqui, mais do que ele levar essa lógica para dentro da companhia, e aí eu estou te falando, eu era o CEO dessa companhia, e a pergunta do chairman era assim, cara, me fala onde foi o erro. De cara, na frente de um monte de pessoas que estão ali. Você precisa ser o exemplo. Se você é o CEO, o Chief Executive Officer, ele é o que está. Quem age é ele. Então, quem vai errar é ele. Assim, não tem como não ser. É Não o é porque batedor do ele pênalti, né? não tem juízo. Ele é o batedor do pênalti, ele é sempre o cobrador o primeiro pênalti é dele. Então é impossível que não tenha uma lista de erros ali. E se ele tem essa capacidade de chegar, entrar nos seus fóruns, sejam fóruns acima da responsabilidade dele ou abaixo, e ele falar, eu errei aqui, vamos discutir o que a gente vai fazer, ou deixa eu colocar o que eu errei e o que a gente está fazendo, não tem problema. Ele traz essa visibilidade. O garoto propaganda ou a garota propaganda disso é o primeiro executivo. É ele que precisa eh, trazer esse comportamento de forma legítima, né, sem precisar forçar a barra, e até porque no final da história, o que acontecer na companhia vai cair no colo do primeiro executivo, pro bem ou pro mal, né? Pode, não é, qualquer problema na ponta, em qualquer lugar, é dele no final da história. Ninguém tem alçada acima dele na execução, né? Então, acho que é um pouco isso. Desculpa te interromper, mas eu Não, acho que perfeito. esse ponto que você trouxe é muito. É o efeito catalisador, né, que o líder gera dentro da empresa. Entrando no aspecto da consultoria estratégica, ela pode ser um investimento significativo, né, especialmente por uma pequena e média empresa. Baseado na sua vasta experiência com a Maitreya, quais estratégias ou práticas você recomendaria para uma pequena e média empresa que não tem os recursos para contratar uma consultoria deste porte, que deseja iniciar um processo de transformação e crescimento por conta própria, sem o suporte direto de uma consultoria, se não for a circunstância em que essa empresa está no momento? Eu acho que aqui tem. Eu vou falar de dois caminhos, tá? Vou falar de um caminho onde
basicamente a própria companhia tenta resolver, e uma outra forma talvez de fazer isso com consultoria. A própria companhia, eu acho que primeira coisa, né, toda companhia que está em pé, funcionando, independente do nível do resultado que ela está entregando hoje, ela tem uma estratégia em andamento. Não existe, por mais ela pode nem ter o plano estratégico descrito formalmente, mas existe uma estratégia. Senão ela não estava em pé. Não existe sorte. Se tem um troço que o mercado não está nem aí, é para sorte. O mercado ele vai respeitar quem entrega uma solução de alguma forma, seja da forma que for, mas entrega. Vai ter sua graduação de satisfação ou de rentabilidade, se a gente quiser colocar assim, eficiência, mas está funcionando. Então, a empresa ela pode não estar preparada financeiramente para talvez um projeto gigantesco do que a gente está falando aqui agora, mas ela está com a estratégia rodando. Se ela está com uma estratégia rodando, e essa estratégia ela precisa reconhecer que é viva. Então a estratégia ela vai mudando conforme você vai, o mundo vai mudando, o mercado muda, o cliente muda e você vai mudando. Então isso está na mão da companhia já. Ela não precisa de alguém para fazer isso para ela, porque ela faz. A diferença talvez seja o foco, o tempo, a velocidade e principalmente as metodologias e experiências de outro lugar que talvez uma consultoria trouxesse. Mas ela tem os executivos dela também e ela pode ir fazendo isso aos poucos. A outra coisa que ela pode dar uma atenção muito grande é o que a gente está falando, a entrega do valor agregado final. Então, se ela estiver atenta a isso, mesmo ela não conseguindo fazer toda essa revisão que a gente falou aqui, a chance dela conseguir melhorar ao longo do tempo e montar um projeto, talvez não dessa amplitude de mudança, mas com uma mudança que seja importante para a companhia, ela consegue olhar essas duas coisas. Então, ela tem uma estratégia que, de alguma forma, ela deveria representar formalmente e, como ela está entregando isso na ponta, avaliar se isso é real ou não é. Porque certamente foi real, senão ela não estava ali, mas talvez ela não entregue mais na mesma qualidade, ou o mercado mudou, ela entrega na mesma qualidade, mas o mercado quer outra coisa. Então, acho que essa avaliação ela consegue fazer. A outra coisa é olhar o time dela, né? Investir em gente com objetivo, porque também não adianta eu trazer o Neymar para o meu time se o meu time não tem um objetivo que faça sentido e que eu use as habilidades do Neymar no meu time. Não tem, eu vou pagar por isso e não vou ter o retorno. Eu vou deixar, porque numa empresa que está escolhendo os seus investimentos, a hora que ela traz lá um mega executivo ou megas executivos ali de capacidade, eu preciso ter um plano para esse uso dessa capacidade. Então, eu acho que é avaliar em que parte essa companhia está para que ela faça os investimentos adequados a isso. Né? Então, acho que esse é, um, é um ponto importante. Mas eu acho que tem um caminho alternativo a esse, tá? Porque, assim, pelo menos vou falar pensando como a Maitreya pensa. A gente tem, sei lá, vamos chamar assim, esse produto que a gente está falando, que é um produto basicamente para você fazer barba, cabelo e bigode na companhia inteira, junto com os executivos. É como se tivesse a companhia imaginando fazer um IPO. Então, você prepara tudo, você põe em place tudo e tal. Não necessariamente a pessoa vai fazer, o dono pode não querer fazer o IPO, ou ela já é capital aberto. Mas a lógica é, eu preciso de um projeto de longo prazo. Por que eu gosto de falar do IPO? Porque o IPO, quando você vai fazer, você precisa de uma proposta futura que esteja lastreada no seu presente. Então, você precisa ter algo agora, concreto, estratégico, funcionando, resultado, ação, melhoria, mas eu preciso ter uma coisa no futuro que entregue algo melhor ainda, porque alguém vai entrar para investir na minha companhia para esperar esse futuro que eu estou entregando. Então, a lógica do IPO é muito útil para o processo, independente das dificuldades operacionais de você ter que fazer uma abertura de capital. Agora, né, às vezes uma empresa menor, ela não está naquele momento para fazer um projeto desse tamanho ou não está com os recursos, porque pode ser que tempo também. Ela pode, talvez, e a gente acredita nisso, fazer um trabalho que a gente faz, que é um trabalho de um olhar rápido na companhia, e aí a gente especifica onde estão as maiores gerações de valor para ele nos próximos 24 meses. E aí, em vez de fazer um trabalho deste tamanho, sem perder a visão sistêmica, mas você põe foco em alguns pedaços. E aí não adianta ser um negócio assim, só despesa, só logística, aí não dá. Mas pelo menos você conectar as coisas e dar ali um deep diving em alguns pedaços mais importantes que, de uma certa forma, eles já estão sentindo lá que precisa, e aí você tem um apoio que vai ser, entre aspas, mais barato, mas vai ser focado e que pode te levar a um outro projeto depois, porque o resultado que esse projeto gera pode te financiar
o próximo trabalho. Então, acho que são dois caminhos. Não, não, não existe necessidade sine qua non de ter uma consultoria numa companhia. Isso acho que é útil, senão não teria esse negócio que a gente tem, mas não acho que a gente tem que partir desse princípio. Acho que ele pode tentar fazer sozinho, ele tem uma capacitação ali possível, tem estratégia, tem gente, acho que é tentar ver o quanto isso funciona. A diferença de você colocar uma consultoria, mesmo que seja no modelo, eu não vou chamar de simplificado, mas mais focado, que não seja exatamente, eu vou focar só nesse negócio, só naquele, mas focar em alguns pedaços que a própria consultoria tem que ajudar a olhar, ele te dá velocidade e te dá assertividade. Então, acho que são esses dois caminhos que pode fazer, e aí dependendo da disponibilidade, de tempo e tudo mais, e foco. E acho que esse é o que a gente mais acredita que pode ser feito. Além de encurtar o caminho, eu vejo que a consultoria, e eu tive experiência por vários anos de contratar consultoria para a indústria, e depois de alguns anos me tornei consultor. Então não é só encurtar o caminho, mas maximizar o resultado com menos custo, fazer mais com menos. Então se erra menos quando se tem um olhar, inclusive o olhar de fora, sempre traz uma perspectiva diferente daquela habitual, né, dentro do corpo de executivos ou do board, enfim. Então eu considero extremamente válido, incentivo muito que as empresas tenham consultoria e busquem as melhores, como o exemplo da Maitreya. Muito bem, nós chegamos agora no Pinga Fogo. São 3 perguntas rápidas que eu faço a todos os convidados, as mesmas. Primeira Tá delas, bom. quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Então, Maurício, acho que aqui, primeira coisa, né? Empreendedor, eu te falei um pouco, tem uma questão do herói, né? Eu acho que o empreendedor tem uma resiliência, ele tem uma capacidade que é fora do comum, né? Tanto é que é uma nata, você tem muito pouco empreendedor, não é a quantidade que. A gente gostaria que tivesse 100 vezes mais no planeta de empreendedores ou 1.000 do que tem hoje. Para a gente, meu olhar seria o seguinte: a principal capacidade que o empreendedor tem, além do negócio dele em si, ele tem algo, como se tivesse um chipzinho dentro dele que fala assim: se der tudo errado, eu começo tudo de novo. E isso qualquer grande empreendedor que eu conheci na minha vida é como se ele tivesse, sei lá, praticando o desapego. Ele não tem medo do risco que ele está tomando, porque se aquilo der errado, é porque ele ainda tem algo a melhorar, que ele faz de novo e começa de novo melhor e ele chega no que ele tem que chegar. Essa é uma crença que é essencial na minha visão para o empreendedor. O empreendedor de sucesso tem isso. Conheci bilionários que continuam com essa crença e conheci caras pequenos que estão começando que têm essa crença. É o mesmo chip. Ele reconstrói. Entendeu? Então, com isso, ele inspira, com isso, ele consegue ter novas ideias, com isso, ele investe, seja em tecnologia, consultoria, máquina, ele sem o medo, sem o freio de mão puxado, que é o que faz 99% da população, porque isso não é uma característica é, que vem em todo mundo, o chipzinho não vem em todo mundo. Acho que você conhece isso. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Então vamos lá. Eu acho que, primeiro, se não sonhar, o fazer perde um pouco o sentido, né? Se a gente for só para a gente. É uma duplinha que elas têm que andar juntas. Porque também eu ser um fazedor de algo que eu não sonho, eu vou ser um medíocre com iniciativa. Né? Então, não vai. Não, efetivamente, uma coisa sem a outra não vai. E o sonhador puro também ele acaba sendo inspirador, mas ele não necessariamente consegue ser acabativo nos processos. Então, eu acho que a diferença, eu acho que é criar um otimismo pragmático, é o que seria a junção dos dois. Então, o sonhador ele tem uma capacidade monstruosa de ver coisas que as pessoas não estão vendo. Ele vê o futuro, ele sente coisas que os outros não estão sentindo, ele imagina coisas que nem foram pensadas, e aí ele começa a ter ideias, e uma ideia aqui em cima da outra, um sonho em cima do outro. Então, isso tem um valor gigantesco, e o realizador, o fazedor, ele tem uma capacidade de fazer aquilo virar realidade. Mas, em teoria, um sem o outro
o valor fica muito reduzido. Se a gente olhar um sem o outro, é como se valesse 10% da nota, né, e não 100%. Então, acho que aqui tem disciplina, um tem capacidade de ir sei lá, do sonho para o operacional disso e normalmente para o financeiro disso, e o outro tem uma capacidade de dizer, cara, independente do que está acontecendo hoje, o futuro é de outro jeito, o caminho é outro, eu consigo ver, eu consigo desenhar. Eu, quando encontrei empresários sonhadores, eu falava assim: vamos trazer um pintor aqui e você descreve a sua empresa daqui a 3 anos, e ele vai pintar um quadro, né? Vai pintar como o seu cliente se sente, como que o seu produto é, o seu serviço, como que a empresa funciona por dentro. Ele tem essa capacidade, é como se você brincasse com ele gira o cubo e ele consegue descrever visualmente como vai ser e as sensações que as pessoas vão ter. E o fazedor, ele consegue pragmatizar isso de uma forma muito clara, dizer, cara, se isso é isso, então significa que hoje na minha venda eu preciso colocar isso, se isso é isso, no meu serviço eu tenho que mudar isso, a tecnologia, ele consegue ir para um pragmatismo, às vezes até irritante, de falar, pô, mas você não está sonhando, você só está fazendo, mas eu estou fazendo baseado no sonho. Acho que essa é a lógica. E a última, o que é design? Essa é mais complexa, né, Maurício? Vamos lá. Até me ajustei na cadeira aqui. Vamos lá. Acho que design, quando a gente olha, é uma pergunta muito, muito ampla. Quando a gente fala assim, design, no fundo, se a gente parar para pensar no meu entendimento aqui, é como se a gente estivesse estruturando algo. O que, que é o. Tem vários tipos de design, mas é sempre para encontrar uma solução, uma melhora, um processo, que seja com uma entrega melhor, ou seja, eu faço um redesign de algo para que eu entregue melhor uma solução e que essa solução tenha o menor atrito possível. Obviamente, pode ser que a proposta seja ter atrito, mas eu vou botar isso de lado para facilitar a nossa conversa. Mas ele não quer chocar, ele quer simplesmente encontrar uma solução que seja melhor, seja mais fácil, mais intuitiva, que ela funcione melhor, que ela abranja mais soluções no processo. Então, isso pode ser para o produto, isso pode ser para um serviço, isso pode ser para uma imagem, isso pode ser para o que for. Mas ela tem uma capacidade de revisar no final da história a solução, né? Vou dar um exemplo. A gente tem um produto que chama redesign organizacional. Então, a gente, querendo ou não, a gente olha para a estrutura, baseado em tudo que a gente falou, a gente olha para a estrutura que a companhia tem e fala, pera, essa estrutura ela vai ser o que a companhia precisa para entregar aquela mudança, aquela estratégia. Então, você muda a estrutura. Você faz um redesign para que haja velocidade, para que você tenha assertividade, para que você tenha velocidade, que você consiga fazer esse processo. Então, design, no meu entendimento, é tudo que a gente bola, tudo que a gente desenvolve e que, obviamente, a primeira coisa que vem na cabeça é um design visual, mas não é isso, é uma coisa muito maior, é uma coisa muito mais ampla, onde a gente consegue propor uma solução com vários aspectos para um objetivo, para um caminho, para um anseio, já que está sendo demandado de alguma forma ali. E aí você pegar um design de um carro, ele vai fazer o menor atrito possível, com a maior beleza possível, com o melhor entrega de solução, para aquele tipo de cliente que está ali. Acho que aí a gente pode ir nichando cada tipo de design, mas no final da história, fazer estratégia é um design, né? É, um design de um cenário futuro, né? Excelente. Nós entramos agora numa das seções mais pesquisadas no site do Podbrand, que é a indicação de leituras. E gostaria de te pedir quais livros tu poderia nos indicar e que te impactaram, né, na trajetória e que podem nos ajudar a alcançar a nossa melhor versão. É, eu sabia, né, que a gente ia falar disso, né, porque já é tradição no Podbrand. Então, eu separei aqui alguns livros para poder falar e vou tentar criar uma lógica de ordem para a gente poder fazer. Mas não é do mais importante para o menos, acho que é mais para. Tem um livro que eu gosto muito que chama Selling the Invisible, que é do Harry Beckwith. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Peraí, deixa eu botar na.
Eu acho até que a capa deve ter uma capa mais nova, porque essa aqui é uma versão só para você ver, tá até amarelo aqui, vou até abrir aqui, tá até amarelo a folha, tá? Mas por que, que eu gosto muito desse livro? Esse é um livro, o que, que é o Vendendo o Invisível? É o quê? Ele está falando muito de serviço, né? Então é como é que você vende, como é que você entende, como é que você opera serviços. E ele praticamente, de um terço do livro para frente, basicamente é 2 páginas, um caminho. Ele vai montando vários pedaços, várias perspectivas para você olhar. Então, eu acho que é muito legal e principalmente porque ele fala muito isso que a gente foi discutir, que é o serviço, ele não está mais separado do produto, né? As empresas já têm serviço com o produto há muito tempo. É o jeito de olhar é que não era esse olhar. Não é uma inovação, é simplesmente já era assim, né? Querendo ou não, se você tiver uma empresa que tem um produto concreto, você continua tendo a entrega dela, você continua tendo a arrumação dela na loja, você continua tendo agora interação no site, nos aplicativos. Você virou serviço com o produto, é muito difícil não ter. Então ele fala muito bem disso, eu acho que é bastante interessante para quem quiser se aprofundar nesse caminho. E aí, tentando criar uma sequência, a gente tem um outro livro que eu gosto muito. Esse livro já é muito para quem é da saúde, mas eu acho que ele é impressionantemente impactante, que é Repensando a Saúde, tá? Do Michael Porter. Esse livro, ele tem aqui, talvez, para mim, eu trabalhei muito com saúde, e ele foi muito impactante para mim, e ele é muito moderno, mesmo um livro antigo, porque ele mostra por que, que a saúde é tão complicada. Porque basicamente existe um conflito de interesse entre todos os players. Então, a saúde é a última coisa que as pessoas de verdade estão olhando. Elas estão olhando os seus custos, elas estão olhando acesso, elas estão olhando inovação, mas a saúde em si, você não paga pela saúde, você paga pela doença. Você paga para ser tratado na doença. Então, no final da história, ninguém está olhando de verdade para o cerne da questão. E ele fala, inclusive, da dificuldade de fazer medicina preventiva, o quanto isso é desalinhado aos interesses da cadeia. Então, assim, sinceramente, para quem não é da saúde, talvez não seja tão. Mas você acaba lidando com isso todo dia. Porque é o problema que a gente vive, é a crise que a gente está vendo nos planos de saúde. Por quê? Porque o seu sistema é reduzir acesso, é discutir cobertura, é ver carência, é discutir custo unitário de tratamento, é fazer pacote. E ele vai mostrando tudo isso para quem gosta desse tema. Eu sou apaixonado por saúde. E ele mostra como isso é um caminho. Nessa mesma linha, eu trouxe um outro livro aí tentando voltar para o sentido do serviço, que é Se a Disney Administrasse o Seu Hospital, do Fred Lee. Tá? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui. Né? Então, acho que qual que é. Por que, que eu trouxe isso? De verdade, eu não estou nem tão preocupado aqui com o hospital, mas eu acho que ele dá para. Acho que a maioria das pessoas conhece a Disney, mas a lógica da Disney, o mindset da Disney, o que transformou a Disney na Disney é um processo muito além de diversão. É um processo de humanizar o processo através de alegria. Ele fala muito da forma de entregar o valor. Né? Como é que você está no hospital, que tipo de valor você está entregando, como é que você humaniza o tratamento, como é que você transforma isso numa coisa muito mais, se é possível falar essa palavra, mais prazerosa, já que aquilo ali está sendo inevitável. Então é muito interessante, mas esquece o hospital, você consegue traduzir a mesma, o hospital choca mais, porque é muito difícil você falar disso que eu estou falando no hospital. Agora, imagina falar disso numa loja de artigos esportivos, ou imagina falar disso num shopping, ou imagina falar disso qualquer que seja o seu serviço, o seu produto, com a interpretação do mindset da Disney, ele amplifica a capacidade. E, de novo, ele conecta serviço, atendimento, gente, a proposta de valor e ao produto concreto. É muito, na minha opinião, é muito interessante esse caminho. E, por último, 2 outros livros que eu trouxe aqui. Um é esse aqui, que é o Despertar de uma Nova Consciência, é do Eckhart Tolle. Esse livro é um livro bastante, para mim, foi muito importante na minha vida, no sentido de olhar, de entender, até para você pragmatizar algumas coisas, mas entender de onde vem. Então, o que é o ego de verdade? Eu sempre tive na cabeça que o ego era vaidade, e, na verdade o ego é muito mais amplo que isso, sem ter que entrar tanto nos caminhos
da psicologia e tudo mais, mas entrar tanto no meu entendimento, o que eu sinto e aonde o ego opera, porque basicamente é a nossa resistência emocional. Se eu quiser discutir inteligência emocional, eu preciso me conhecer, né? O Peter Senge fala muito disso, né, de se conhecer. Então, para eu me conhecer, eu preciso entender o que eu mesmo gero de dificuldade, o que eu mesmo faço ou crio de obstáculos para mim mesmo nesse processo. E eu preciso entender um pouco como é que o ego opera de uma forma simples, não é tão complexo, ele realmente simplifica bastante o processo, mas ele te dá uma capacidade de entendimento e de autoconhecimento que ele te habilita para os próximos passos de autoconhecimento. Então, acho que esse é um livro, sinceramente, muitíssimo interessante. E, por último, tem um que eu gosto muito, que é o do Osho, que é Fama, Fortuna e Ambição, né? Ou seja, qual é o verdadeiro significado do sucesso. E acho que a gente falou muito aqui de companhias, de resultado, a gente pode listar, você na sua carreira tem várias, eu também tenho, uma Maitreya tem, a gente vai, mas, mas realmente, onde é que a gente quer chegar? O que de verdade é isso? Aonde que a gente está buscando esse caminho? A gente, pelo menos na minha interpretação, a gente não veio aqui para ficar rico, né? A gente veio aqui para uma evolução. E efetivamente, eu acho que ali ele mostra exatamente onde estão os atos falhos da não evolução e o mal entendimento ou o misunderstanding do que é o sucesso, né? Então, é bastante interessante. Ele, principalmente, assim, meus dois textos são bastante simples de você de pegar. O último texto é um pouquinho mais profundo, mas só os primeiros dois terços ali já dão um caminho bastante útil para uma reflexão e para que cada um crie a sua descrição do que realmente é o seu sucesso, o que significa isso, onde você quer ir. Então, acho que esses, humildemente, são os 5 livros que eu escolhi. Não foi fácil também ter uma lista, tem uma biblioteca ali em cima que não é pequena, tem lá para dentro tem um monte, mas sim, foi o que eu separei aqui. Excelente a tua lista de recomendações, isso sempre me gera um problema, porque eu acabo tendo mais estes livros na minha fila de leitura, e eu sou um entusiasta do conhecimento, então eu tenho mais livros do que a minha capacidade de lê-los. Mesmo assim, eu continuo adquirindo, e é um dos grandes prazeres da vida, e certamente dessa tua lista vão entrar na minha biblioteca. Para facilitar o acesso de todos que nos acompanham, nós disponibilizamos os links destes livros diretamente na descrição. Além disso, eu convido vocês todos a explorarem a seção livro no site podbrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 300 livros recomendados por nossos convidados. Não deixem de conferir, e o link também se encontra aí abaixo na descrição. Bem, Léo, estamos indo para o final. E eu trago ainda a pergunta da Ana Forte. Ela é portuguesa, mentora, e se divide entre Portugal e a Islândia. E ela formulou essa questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Então, a pergunta dela é: qual é o seu propósito de vida agora? Então, essa pergunta é bem simples, né? Bem fácil, bem tranquila de responder. Obrigado, Ana Forte, foi bem sossegado. Então, vamos lá. Acho que aqui é uma resposta bastante difícil, independente da nossa conversa de hoje. Acho que, pelo menos, a minha sensação é que todo mundo vem para esse planeta procurando descobrir seu propósito de vida. Por isso que ela fala propósito agora já ajuda, porque senão, se for tentar achar um propósito eterno, não, a situação é um pouco mais complexa. Então, vou falar um pouco do que eu descobri até agora, para mim, pelo menos. Meu objetivo é evoluir. Sinceramente, meu propósito é fazer uma evolução para mim. E aí tem um lado meio egoísta, você tem que evoluir para você, mas para mim eu acho que a única forma de evoluir é quando você faz isso interagindo com as outras pessoas e consequentemente, a chance de todo mundo evoluir junto. Esse seria o principal caminho. Mas como isso, né? Então vamos tentar concretizar ou deixar mais claro esse processo. No meu entendimento, nesses estudos que eu fiz, e aí tem livros aqui que falam um pouco desse caminho também, a gente, de uma certa forma, precisa ter um objetivo concreto. Eu não posso querer evoluir para, basicamente, eu quero me iluminar. É, vai ficar muito abstrato esse processo e vai ficar muito falível a situação. Então, faz mais sentido, pelo menos para mim, que a gente crie um objetivo concreto, material, né? Dizer, olha,
vou desenvolver empresas, eu vou ajudar, eu vou ser o melhor aliado de fundadores, acionistas, conselheiros, CEOs, para que as companhias evoluam. Esta evolução ela é uma evolução humana, ela não é uma evolução de negócio. A gente transforma isso em evolução de negócio porque é um modelo que a gente acostumou a olhar. Mas, no fundo, a gente discutiu bastante do que a gente falou hoje aqui, quanto a gente falou de gente, de comportamento. Então, é uma plataforma que me obriga a me desenvolver, então não me deixa ficar contente com o que tem até agora, porque os desafios não são pequenos, você conhece isso, não existe aplicar a receita de bolo, não existe nada, você pode usar a sua experiência para criar novas soluções, mas é sempre solução diferente. E você tem que fazer isso por meio das pessoas, junto com as pessoas, isso me desenvolve também as pessoas de alguma forma, enfrentam medos, coisas que se a gente pudesse a gente evitaria, e aí eu acho que facilita a missão que a gente veio aqui. Você transformar isso em algo mais concreto, que tem estresse, que tem dificuldade, mas que tem muita sensação de pertencimento, de propósito, de um caminho, e que ele precisa de sustentabilidade financeira. Não necessariamente o objetivo é financeiro para mim. Mas é óbvio que se a gente está aqui, a gente tem que ter sustentabilidade financeira, o trabalho tem valor, o empresário precisa sustentar uma cadeia gigantesca de pessoas, de famílias. Então, eu acho que esse propósito ele vai se conectando a desenvolvimento, a ser meritocrático pelo esforço, que haja uma comunidade. Então, para mim, eu acho que isso é uma coisa muito dentro do propósito. E, de uma certa forma, deixar legado. Eu acho que isso vai deixando um legado diferente. A gente hoje vive um mundo de verdade com muito pouca empatia, muito pouca capacidade de conversa. Então, esses tipos de processos, se a gente conseguir conduzir isso dentro de um viés de mais amor, de mais conexão, ele também vai deixar um legado para o mundo melhor e que vai dar oportunidades para as pessoas que podem não ter tido as mesmas que nós, ou mais ou menos, mas normalmente menos, nesse caso de explicação aqui, que elas podem acessar essa situação, acessar um caminho de desenvolvimento, de sustentabilidade para elas. Então, para mim, a pergunta é dificílima de responder, porque por onde você olha, ela tem outra perspectiva, mas eu acho que é a junção dessas perspectivas, de meu autodesenvolvimento, um trabalho onde é justo com pessoas que estão buscando melhoria para elas mesmas, para as próprias famílias, de condições de evolução, do que for, companhias que têm mérito e que têm ali uma história que faz muito sentido ser respeitada e ser desenvolvida, um fundador ou fundadores que fizeram exatamente o que a gente estava discutindo, uma capacidade de, quando dá errado, achar solução e se vira e passou por fracassos e decepções e não deixaram se magoar ao ponto de desistir disso. Então, tem muita coisa envolvida. E que, se tudo der certo, que o mundo receba uma chance de olhar o mundo material e talvez mais concreto, com um pouco mais de humanidade, amor, e que precisa de resultado. Sem resultado, não funciona, porque é o resultado que me obriga a melhorar. É o caminho do futuro que vai me obrigar a ser melhor, tanto na empresa, quanto eu como profissional, como os profissionais que estão lá. Então, acho que é um pouco isso e que a minha filha no futuro olhe para isso e também se inspire em fazer a mesma coisa. Acho que é isso. Excelente. A pergunta da Ana Forte é complexa. Eu levei 50 anos para ter clareza do meu propósito de vida. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria? Vou tentar ser mais fácil que a Dana Forte, tá bom? Eu Muito acho que, bom. eu acho que o que eu sempre, no caminho que a gente veio falando aqui, quais foram os seus maiores erros ou decepções até hoje e como esses erros ou decepções te melhoraram, né? Ou te fizeram evoluir ou melhorar na sua vida. Eu acho que é isso. O que mudou? Muito bem, será feito o nosso próximo convidado. Bem, Léo, foi um privilégio tê-lo conosco hoje no Pod Brand, compartilhando a tua rica experiência e percepções sobre a conexão entre o estratégico e o operacional, e passando pela característica humana. Teus insights certamente deixaram uma marca inspiradora
em nossa jornada de aprendizado. Muito obrigado pela tua brilhante contribuição e fico muito feliz de te ter hoje no Podbrand. Obrigado, eu que agradeço, Maurício, uma condução super clara, super direta. Então, foi um prazer estar aqui. Foi ótima conversa e um grande abraço aí a todos. Muito bem, uma honra, um grande prazer e até breve. Sonhadores e fazedores, esperamos que este episódio tenha iluminado a importância vital desta conexão estratégica e operacional na liderança e gestão dos negócios. Este tema é um pilar fundamental para que quem busca não apenas sonhar, mas realizar transformações significativas no seu negócio, nas suas organizações. Convido todos a visitar o nosso site podbrand.design para explorar este e outros episódios e descubram o que está por trás do sucesso das pessoas, marcas e do design estratégico. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e compartilhar este episódio. Sua participação é essencial para que essa história impacte mais pessoas e possa alcançar e inspirar ainda mais sonhadores e fazedores. Nos encontramos aqui no Podbrand, o podcast do design.